Bom dia, bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao canal Templo Vivo, para quem acompanha nós no YouTube. Bom dia a você que nos acompanha na página do Facebook Templo Vivo. Peço, meu irmão, que você compartilhe esta live com mais pessoas, porque esta palavra de Deus, ela vai chegar a lugares que muitas vezes nós não conseguimos chegar com a presença nossa, e você vai evangelizar compartilhando esta live. Também eu peço que você curta este vídeo, porque assim o Facebook como o YouTube vai reconhecer que este conteúdo é bom e vai enviar para mais pessoas também. E também peço que você escreva nos comentários: bom dia, Espírito Santo. E é assim que nós começamos a nossa live, pedindo o Espírito Santo de Deus e a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero também cumprimentar o nosso irmão que está nos bastidores. Bom dia, Yuri. Bom dia. Também na bancada aqui nós temos o nosso irmão Maninho. Bom dia, Maninho. Bom dia, Dailon. Bom dia, Ivaneres. Bom dia, Yuri. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje juntos? É assim, né? É assim mesmo. Bom dia, Ivaneres, também na bancada conosco. Bom dia, Dailon. Bom dia, Yuri. Bom dia, Maninho. Bom dia, você que nos acompanha. Que você seja muito bem-vindo. Que você possa estar com seu coração aberto para receber a bênção, para você receber o Espírito Santo que o Senhor nos manda hoje. Porque o Espírito Santo está nos esperando todos os dias. O Espírito Santo fica à nossa disposição, mas ele nos aguarda. O Espírito Santo, ele espera que você o convide. Ele fica à espera do nosso convite. Ele fica no aguardo. Então, como diz o Maninho, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Que esse seja o nosso convite diário ao Espírito Santo, para que possamos ser guiados, para que possamos ser direcionados ao caminho que Deus tem para nós todos os dias. Amém? E é esse caminho que o Senhor nos conduz, o caminho da felicidade, da alegria, a perfeita alegria. E nós só nos encontramos essa alegria em Deus. Quem dá sentido à nossa vida? Deus. E muitas vezes nós, quando nós nos afastamos de Deus, e o afastamento de Deus é o pecado, e uma das coisas é a preguiça, então a gente às vezes deixa de fazer oração e vai se afastando de Deus. E vai se afastando de Deus, mas amanhã eu rezo o Santo Terço, amanhã eu leio a palavra de Deus, e a gente parece que vai empurrando com a barriga as coisas de Deus, e vai deixando de fazer as coisas de Deus, se aproximar de Deus. E quão bom é nós ter essa experiência com Jesus, viver com Ele, dialogar com Ele. Nós temos um milagre já nessa página do Facebook, e quero agradecer essas pessoas que se inscreveram, que curtiram a página Templo Vivo. Nós precisávamos de 100 inscritos, Maninho, e nós começamos a convidar as pessoas para curtir, e pela graça de Deus, em 2 dias, na sexta-feira foi postado, pedindo para as pessoas se inscrever, no domingo nós já estávamos com 145, um milagre de Deus. O Senhor é tão bom, que ouve a cada um de nós, ouviu os nossos clamores, rezamos para isso, e pela graça de Deus, um milagre aconteceu. E hoje nós estamos alimentando o nosso canal no YouTube, Templo Vivo,
para que as pessoas comecem a se inscrever no canal, porque por lá ainda nós precisamos 50 inscritos para começar as nossas lives também pelo YouTube. E o próximo passo depois do YouTube, nós vamos gravar também ao vivo pelo Instagram. Então nós vamos estar em 3 redes sociais, evangelizando, conversando com o Espírito Santo, dialogando, pedindo para que Ele nos ilumine. Assim, toda segunda, quarta e sexta. E se Deus abençoar, nós vamos fazer de segunda a sexta. O Senhor já está abençoando. Então nós estamos sempre pedindo essa luz que é o Espírito Santo, este amor de Deus. E os milagres vão aparecendo, né, maninho? Os milagres aparecem. Com certeza. A gente tem que aprender, Dailon, e graças a Deus a gente está fazendo isso, servir a Deus com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos impulsiona cada manhã a servi-lo, né? Porque vale a pena. Neste mundo, eu sempre falo que nós precisamos entender que nós estamos de passagem aqui. E nós precisamos pagar a nossa entrada, né? Lá no céu. E para isso nós precisamos trabalhar, para isso nós precisamos evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. E se você se inscrever, você já está evangelizando, você já vai estar levando a palavra de Deus para muitas pessoas que talvez você nem imagine. E que esteja precisando de uma palavra, que esteja precisando da graça de Deus. Então se inscreva no canal e nos ajude a evangelizar. Isso vai fazer com que as pessoas... Eu que passei um tempo, Maninho e Ivaneres, no hospital com a doença da minha filha, e sabe o que a gente, lá no hospital, o que a gente vê? A gente fica escutando pessoas que falam de Deus. Eu assistia bastante o Frei Gilson, a irmã Kelly Patrícia, faziam as lives, e a gente vai buscando palavras de Deus para nós, porque somente Deus, uma pessoa que está dentro do hospital, nós conversamos com muitas pessoas, com seus filhos dentro do hospital também, e essas pessoas escutavam músicas que falam de Deus, para tentar confortar o coração. Filhos que estavam lá, crianças que estavam em fase terminal, meus irmãos. Difícil. E essas pessoas escutando as palavras de Deus. Me lembro a minha esposa falou que teve uma pessoa que ligou para ela, fez uma videochamada para abençoar, pedindo a cura da minha filha. Então você vê o zelo das pessoas para cuidar das pessoas que estão dentro do hospital. E as nossas lives aqui é uma conversa, é uma leitura da Bíblia, é uma meditação da palavra, é a oração por você, pela sua família. Nós não sabemos o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus age poderosamente na oração para tocar o coração da sua família, daquilo que você precisa. Muitas vezes também a oração de agradecimento, agradecer pelo dom da vida. Nós precisamos ser gratos pelo dom da vida. Deus ele é tão bom que criou nós a sua imagem e semelhança. Olha que beleza. Nós somos lindos, maravilhosos para Deus. Você é linda, você é lindo para Deus. E Deus, eu falei segunda-feira na live, Deus ele não fica cuidando dos nossos pecados. O Maninho pecou assim, o Daila assim, a Vanéria assim, não. Quando nós temos essa experiência com Jesus, Ele vai tocando o nosso coração, vai nos moldando, e por incrível que pareça, a comunhão com Deus faz cair as escamas, diminuir os nossos pecados. Nós vamos diminuindo os nossos pecados. O que está acontecendo com a vida da pessoa que está orando? Se santificando. E é aos pouquinhos. Exatamente. Conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vai percebendo que aquele pecado já não vai mais nos fazer falta. Nós vamos esquecendo, nós vamos deixando para trás os nossos erros, e cada dia que nós caminhamos com Jesus, nós vamos aprendendo a amá-lo mais e a odiar mais o pecado. E uma das coisas que nós precisamos odiar é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós vemos que a nossa vida, ela não é uma vida, podemos dizer assim, perfeita, sem sofrimento, sem perseguição, sem tribulação. Nossa vida é difícil, né, Ivaneres? Não é brincadeira a nossa vida. Esse tempo que nós vivemos aqui na Terra é tempo de cruz. Então, cada um de nós temos dificuldades. Você tem as tuas, eu tenho as minhas, a Ivaneres tem a dela. Sabemos que a Ivaneres, com os seus filhos na casa,
não tendo o seu esposo mais, não é fácil cuidar da casa, cuidar dos seus filhos e mesmo assim evangelizando e levando essa palavra de Deus. Mas nunca desistindo, né, Ivanelis? Sempre de pé, porque nós temos um Deus de amor que acolhe a cada um de nós. E essa força eu vejo, Ivanelis, que você cantando para Deus, evangelizando no nosso programa aqui, fazendo com que as pessoas também tenham essa experiência com Deus, nós não ficamos murmurando contra Deus. Por quê? Porque aqui na terra é cruz. É cruz. Então nós carregamos a nossa cruz, a diferença de nós é carregar a cruz e seguir Jesus. Isso, até porque quando assumimos o compromisso com Deus, a gente sabe que o compromisso com Deus não é compromisso com qualquer um, né? E quanto mais próximos de Deus estamos, mais difícil a caminhada fica. Porque o inimigo não quer que ficamos perto de Deus. Ele tenta e as cruzes aparecem, as lutas vêm e a gente vai vencendo uma a uma. E a gratidão a Deus todos os dias, porque vencemos. Todos os dias a gente vence um pouquinho. E agora vamos agradecer os nossos amigos, os nossos irmãos que estão conosco na live. Dona Catarina Clen Azevedo, a Nilce, o Júnior, o João Carlos Santos, que estava conosco, o Dailon, né, o Yuri. Um abraço a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe, que Deus proteja cada um. E as nossas lutas são essas. Todos nós temos, todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, mas com a força e a graça de Deus a gente vence todos os dias. Saúde. Isso. O que conforta os nossos corações, Ivanelis, é que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então nós acreditamos nessa promessa de Deus. Deus, ele promete a cada um de nós que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Meu irmão, sabe o que é ser mais que vencedor? A pessoa é vencedor, mas você é mais que vencedor? É além. Deus, ele nos inspira, nos renova com o seu Espírito Santo e coloca em nós o desejo do céu. Nós fomos criados para a eternidade. A nossa alma vivifica. O que quer dizer? A nossa alma não morre. O nosso corpo, quando nós morremos, vai para a sepultura, acabou, vai ressuscitar no último dia. Mas enquanto está lá, a nossa alma vai para Deus. Veja bem, então nós não vamos morrer. A nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa vontade continua, meu irmão. Então, essa esperança que nós temos, nós cristãos, nós católicos, que acreditamos no Senhor, na palavra de Deus, que um dia nós estaremos com Ele para viver eternamente felizes. E a palavra de Deus diz que lá não haverá choro e nem ranger de dentes lá no céu. Não vai ter tristeza no céu. Então esse caminho que nós estamos fazendo aqui na terra é um caminho de santificação, preparando uma morada eterna lá no céu. Exatamente, Dailo. E o céu é subida. Para você chegar no céu, você tem que subir. O caminho do Calvário não é fácil, mas nos prepara para chegar no céu. Eu digo sempre que as dificuldades, elas nos deixam mais fortes para servirmos a Deus. Assim como São Paulo disse, né? Apesar de todo o sofrimento que eu passei, isso não me fez desistir, mas me impulsionou ainda mais, a ir mais longe ainda. Então, quando a dificuldade chega, ela está nos preparando para algo muito maior. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ouvir esta palavra que nos cura, que nos liberta do mal, dos vícios e restaura a nossa vida, a nossa família, o ambiente onde nós estamos vivendo, o nosso trabalho. Uma pessoa de Deus, guiada pela palavra do Senhor Jesus, no seu trabalho,
pode ser uma pessoa só, você pode estar em 50 trabalhando no lugar, mas se você for a única pessoa que Jesus iluminou e manda você iluminar aquelas pessoas, logo, logo aquelas pessoas, as 50, serão iluminadas, porque a luz que você está levando é uma luz que é Jesus, que brilha no nosso trabalho, que brilha na nossa casa. Não desista, irmão. Mesmo nas perseguições, mesmo quando julgam você por ser de Jesus, não desista. Logo, logo, essas pessoas que julgam vão se converter e vão ser que nem você, querer levar esta luz às pessoas. A palavra de Deus hoje, ela está em João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. E assim diz a palavra de Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra que nós vamos meditar, ela vem ao encontro de cada um de nós. Uma palavra muito linda. O Senhor está aqui aparecendo depois de ressuscitado a 3ª vez. Nós vemos no começo da leitura que ali estavam os discípulos do Senhor. Quantos? 7 discípulos. E já nos ensina que 7 é um número perfeito. Olha só, o milagre vai acontecer. Número 7 na Bíblia é um número da perfeição. 7 discípulos. E agora, depois que Jesus ressuscitou, eles estavam aqui sem fazer nada. Sem nada. Então, Pedro, eu vou pescar. Os outros, nós também vamos juntos. E diz a palavra de Deus aqui, que eles foram naquela noite. Então eles estavam indo pescar à noite. Nós vemos também na palavra aqui que Pedro era pescador, os filhos de Zebedeu, Tiago maior e João
também eram pescadores. Eles entendiam de mar, entendiam de peixes, e eles saíram com os outros discípulos. 7. Diz a palavra aqui, porém, nada apanharam, não pescaram nada. A noite inteira e não pescaram nada. Jesus de manhã, diz depois aqui, chegada a manhã, Jesus estava à beira do lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E diz para ele, lançarem as redes, olha a palavra de Deus, lancem as redes no lado direito. E eles lançam a rede no lado direito, obedecendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e eles pegam tantos peixes que eles não... Olha o milagre que aconteceu. Homens que entendiam de pescaria, não pegaram nada, obedeceram a palavra de Jesus. Lançaram, pegaram 153 grandes peixes, ao ponto de não conseguirem colocar dentro da barca de tanto peixe que tinham. Aqui diz que eles estavam a uma distância. Essa distância aqui dos côvados é 100 metros, não é muito longe. É 100 metros. 100 metros, então, de Jesus, ali onde ele estava, ao lado, à beira do lago. O que acontece? João, olha só, no meio dos discípulos, tem um que ele tem discernimento. Um que ouve a palavra de Deus, vê o milagre acontecendo, e o discípulo amado, que é João o evangelista, ele fala, é o Senhor. Aí o que acontece? Pedro ele não tem jeito mesmo, né? Ele quer ficar pertinho de Jesus. Ele estava nu, pega e coloca uma túnica e se joga na água 100 metros e vai nadando ao encontro. Eu preciso estar perto de Jesus, eu quero estar pertinho dele. Os outros começaram a trazer devagarzinho todos aqueles peixes, mas Pedro não, eu tenho que estar pertinho de Jesus, ele é o centro da minha vida, eu o amo demais. Então tudo isso vem ao encontro de nós. Quando nós, irmãos, queremos fazer as coisas, olha essa meditação, quando nós queremos fazer as coisas sem Deus, as coisas não dão certo. Como aqui, eles estavam fazendo as coisas sem consultar a vontade do Senhor, sem fazer uma oração antes de ir pescar. Não pescaram nada, homens que entendiam de pescaria, nada. Por isso, meu irmão, tudo o que você for fazer, faça em comunhão com Deus. Ore, peça, será que esta é a vontade de Deus? Senhor, se não for a tua vontade, eu não quero para mim. Às vezes projetos na nossa vida, muitas vezes não acontecem, ou quando acontecem não dão certo, porque muitas vezes nós não oramos, nós não pedimos a Jesus. E quando o Senhor fala conosco, como Ele pediu ali para os discípulos, lancem a rede, eles obedeceram a Jesus. E como que nós vamos obedecer ao Senhor? Lendo a palavra. Eu não sei o que o Senhor quer para mim, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento que fala da vida de Jesus, da vida da igreja do Senhor. O que Ele quer para você está aqui, meu irmão, na palavra de Deus. Aqui está o manual para nós sabermos viver a nossa vida conforme a vontade de Deus. Quando Jesus fala para eles lançar as redes, eles obedecem. Quando o João, ele vê um milagre, a voz do Senhor soando no seu, aquela voz para lançar a rede, já estava incomodando João. A palavra de Deus, ela nos incomoda, meu irmão. Ela vira do avesso a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar próximos de Deus, próximos de Jesus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela tem que ser obedecida. Mas eu não consigo, meu irmão, é devagarzinho, a conversão ela é devagarzinho, a experiência com Jesus ela não vem de uma vez só, eu preciso agora renunciar a tudo. Irmão, é devagar, a nossa vida é assim de conversão. Pedro foi mudando, João foi mudando, foram aprendendo com o Senhor, e o que acontece quando eles sabem agora, é o Senhor. Pedro, quando vai ao encontro, nadando, pula dentro da água, não tem paciência, ele tem que pular dentro da água e sair correndo. Ele está nos ensinando, Pedro, que nós precisamos ser assim.
quando tudo está desabando, quando eu não consigo mais vencer na vida, eu estou passando com dificuldades tão grandes na minha vida, vá a Jesus Eucarístico, vá na igreja e converse com Jesus na Eucaristia. Se ajoelhe, se humilhe diante do Senhor. E Ele é um Deus amoroso que, quando nós chegamos próximos dEle, olha o que diz a palavra, você olha mais um milagre aqui nessa passagem. Jesus fez um milagre, Jesus não precisou pescar, Ele fez um fogo ali, e isso, Ele fez? Não, esse é um milagre de Deus, já estava ali com um peixinho em cima e tinha pão, mas da onde que Ele tirou esse pão e esse peixinho? Um milagre, Ele fala e as coisas aparecem, do nada, Ele não precisa de matéria. Antes Ele pegava a matéria, quando Ele não tinha ressuscitado, Ele multiplicava. Agora Ele fala, um peixinho aparece, um pão aparece, o fogo estava tudo prontinho. O que nos ensina então? Aquele peixe estava na brasa ali, queimando. Jesus Cristo crucificado, os padres da igreja nos ensinam isso, Jesus Cristo crucificado. E o pão é a Eucaristia, é aqui que eu vou ficar com você, através do sacrifício eu salvei vocês, e eu vou estar sempre com vocês, até o fim do mundo, na Eucaristia. Comungue, converse com o Senhor, caminhe com o Senhor. Esse é o nosso Deus. Deus não nos abandona. E cuidou depois, maninho, da ressurreição. Veja que Ele começou a cuidar de cada um. Ele fez as aparições por quê? Porque precisava aparecer? Não, Ele estava ensinando. Depois da ressurreição, Ele ficou aparecendo 40 dias, aparecendo para os discípulos, para as pessoas que estavam seguindo, que o conheciam, e estava ensinando eles, como aqui, o ensinamento do Senhor é, eu quero estar com vocês, eu quero viver com vocês. E nós, qual é a resposta que você está dando a esse Deus de amor que cuida de cada um de nós? Eles estavam com fome, obedeceram à palavra de Deus e um milagre aconteceu. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus para um milagre acontecer na sua vida. Muito bem, Dailo. Como é bonito quando a gente ouve a palavra de Deus bem explicada. E você foi feliz. Você, cheio do Espírito Santo, Dailo. Parabéns, você soube explicar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é bem explicada, ela é bem lida e bem explicada, nós conseguimos acolher os detalhes da palavra de Deus. E quando você falava, o meu coração ele queimava em alguns pontos. Por quê? Porque eu entendia que no momento eles não reconheceram Jesus. E por que eles não reconheceram Jesus naquele momento? Porque eles haviam pescado a noite inteira e não haviam pescado nada, e eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam preocupados, porque eles precisavam pescar, era a sobrevivência deles, era o ganha-pão deles. E eles haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada. E por causa dessa tristeza, desse abatimento, eles não reconheceram Jesus num momento. Mas o discípulo amado de Jesus, olhando para Jesus, ele viu que era o Senhor. E quando ele anuncia, é o Senhor, Pedro, não tem dúvida, não espera. Simplesmente se joga no mar e vai ao encontro de Jesus, porque ele sabe que é perto de Jesus que ele vai conseguir ter a força, recuperar a coragem e o ânimo. E é isso que nós devemos fazer também. E essa coragem que nós pedimos agora, nós vamos ter este momento de oração. Você que está tomando seu café, você que acordou agora e entrou na live, nós vamos orar por você neste momento, pedindo esta perseverança no Senhor, esta coragem de Pedro, que o Espírito Santo nos ilumine, como iluminou João, para saber, é o Senhor. E quando Deus, neste momento de oração, entrar na sua vida, diga, é o Senhor. Escreve nos comentários aqui, é o Senhor, para nós começarmos a viver esta vida que os apóstolos estavam vivendo com o Senhor. É o Senhor. Assim nós queremos orar por você, pedindo esse espírito de cura, de libertação, de restauração da casa,
de coragem de levar esta palavra de Deus, este amor do Senhor a tantas casas que necessitam e precisam da vinda do Espírito Santo. Muitas casas que vivem como que uma desunião nas suas casas, pouco diálogo, filhos que muitas vezes não convivem, estão dentro das suas casas e não convivem com os pais mais. Pai e mãe, muitas vezes, o marido e a mulher, que não tem mais diálogo na casa, um quer se sobressair mais que os outros. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo agora, neste momento. As pessoas todas que estão escutando essas palavras, toque, Senhor Jesus, toca, você que precisa de uma restauração na sua família, coloque agora neste momento, Senhor Jesus, eu preciso da restauração da minha casa. Você é mulher que tem um marido violento, peça ao Senhor Jesus neste momento, Senhor Jesus, derramai do Teu Espírito Santo e cura o meu marido. Eu quero viver com ele, o Senhor me deu para cuidá-lo. Assim, Senhor Jesus, quero orar por ele, pedindo que ele seja uma pessoa paciente, que o Teu Espírito Santo venha e santifique o meu marido. Você, marido, ore pela sua esposa, para que o Senhor derrame um amor, uma unção maior sobre as suas esposas. Também oramos pelos nossos filhos. Coloque na presença de Deus os seus filhos. Fala o nome dele. Fala o nome dele. De cada um para o Senhor. Jesus quer ouvir de você falando sobre os seus filhos. Fale, os filhos são a bênção do Senhor e muitas vezes nós não sabemos educar os nossos filhos porque estamos longe de Deus, porque muitas vezes não assumimos na nossa casa o pai e a mãe. Parece que nós somos obedientes aos nossos filhos. Não, os filhos precisam obedecer aos seus pais. Assim nós queremos orar, Senhor Jesus. Toca no coração dos nossos filhos. Toca, Senhor Jesus, derramando o Seu Espírito Santo, iluminando a cada um deles, para que eles tenham uma experiência pessoal com o Senhor, se convertam ao Senhor, comecem a ler a palavra de Deus e sejam cheios da graça do Senhor e do Teu amor. Também queremos orar pelas pessoas que estão trabalhando junto com você, que trabalham com você. Ah, mas é difícil, irmão. Está difícil porque nós precisamos orar por eles. Ah, mas é muito difícil, me humilham. Ora por essa pessoa que te humilha. Ora por ela, porque somente Deus pode agir poderosamente sobre ela e convertê-la. Não desista dos seus, e os seus são os seus próximos, parentes, pessoas que trabalham com você, pessoas que aonde você vai e estão conversando com você na rua, esses são os seus próximos, e nós precisamos orar por essas pessoas. Me vem à mente agora, maninho, de uma pessoa que está nessa live, vai ter um encontro hoje com uma pessoa, e essa pessoa que você se encontrar, o Senhor me fala para você falar de Jesus a ela, dizer assim: Deus é amor e ama muito você. Somente com essas palavras você vai falar para essa pessoa e vai dar um abraço nela, e Deus vai agir poderosamente nessa pessoa. Amém? Amém. Amém. Irmão e irmã, seja canal de graça na vida de alguém. Seja instrumento de Deus para as pessoas. E a sua vida vai começar a ser transformada pela misericórdia e pela graça de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus? Que o Senhor esteja atrás de nós para nos guardar, para nos proteger. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos acompanhar. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos conduzir pelo bom caminho. Que o Senhor esteja sobre nós para nos iluminar com o Seu Espírito Santo. E que o Senhor esteja dentro dos nossos corações para nos curar, para nos restaurar e para nos dar a paz. Estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.